Sou Gustavo Pereira, número 14. Eu sou Monandro de Pares, número 31. Sou Poliana Tomás, número 34. A gente é do Colégio Estadual Luiz Augusto Moraes Rego, segundo ano A. Professora Marlene, Biologia. Nós vamos apresentar sobre as tendências evolutivas nos grupos animais. E também como surgiu as principais estratégias evolutivas apresentadas pelas grandes filos. Os poríferos também são chamados de esponjas ou espongiários. São animais aquáticos invertebrados que são encontrados em um substrato. Seu nome é dado justo por serem encontrados poros em seu corpo. Os poríferos pertencem ao reino Porífera. Eles apresentam as mais diversas formas, tamanhos ou cores. O seu padrão corporal varia muito. Pode ser em formato de vaso, tubo ou barril. Os poríferos são encontrados principalmente no meio marinho, mas não tanto em água doce. Eles são encontrados fixos no fundo do mar, em rochas, conchas ou na areia. Eles são encontrados de forma solitária ou também podem ser encontrados em colônias. Agora eu irei falar sobre a estrutura corporal dos poríferos. As paredes dos poríferos são perfuradas por poros. No seu interior há uma cavidade denominada átrio, e ao lado oposto de sua base, uma abertura chamada ósculo. O lado externo dos poríferos são compostos por pinacócitos, que são células achadas e unidas. Toda essa parede é chamada de pinacoderme. A camada interna dos poríferos são formadas pelos coanócitos, que são células ovárias e com flagelos. Os coanócitos são responsáveis pelo sistema circulatório das esponjas. Bom, agora eu irei falar sobre os ameabócitos. Eles ficam presentes entre os coanócitos e os pinocócitos. Seria mais ou menos aqui. Eles são células livres. Agora eu irei falar sobre o esqueleto dos poríferos. O esqueleto das esponjas é interno e é composto por espículas calcárias e silicosas, ou eles podem ser orgânicos, formados por fibra de colágeno, que são denominados espongimas. E as esponjas, elas não apresentam sistema nervoso e nem tecidos. Bom, agora eu vou falar sobre a respiração dos poríferos. Os poríferos são animais filtradores. Então, entra uma corrente de água pelos poros, passa pelo átrio e sai pelo ósculo. Ao entrar pelos poros, ele gera oxigênio. Ao sair pelo ósculo, ele remove dióxido de carbono e resíduos. Tudo isso acontece por meio da difusão, que são a troca de gases. Agora eu vou falar sobre a alimentação dos poríferos. Ela se dá onde partículas alimentares são capturadas, principalmente os protozoários e algas unicelulares. Os coanócitos capturam e digerem parte desses alimentos e o ameabócito o resto. Logo após isso, elas são distribuídas para as células reprodutoras. Agora eu irei falar sobre a reprodução das esponjas. Primeiramente, o brotamento. Quando uma esponja está em um ambiente adequado, tanto em questão de temperatura, oxigênio ou alimento, ela se desenvolve, cresce e gera um broto. Esse broto vai se soltar dela e irá criar uma nova esponja. Agora eu irei falar sobre a regeneração. As esponjas possuem uma capacidade de regeneração incrível, tanto que quando elas cortadas em vários fragmentos, se colocadas em condições adequadas, podem gerar novas esponjas. Voltando para a reprodução assexuada, vamos falar agora sobre a gemulação. Acontece quando uma esponja de água doce entra em escassez de água. Ela gera uma pequena bolsa. Essa bolsa apresenta atividade metabólica quase nula e é protegido por um revestimento resistente. E quando as condições voltam a ser favoráveis, se gera uma nova esponja. Bom, agora eu irei falar sobre a reprodução sexuada dos poríferos, a mensequima, onde a esponja masculina gera um espermatozoide por meio dos ameabócitos, que vai até a esponja feminina, que é capturado pelos coanócitos, pelos poros, se forma um zigoto. Esse zigoto se torna em uma larva móvel, que se move até chegar em um substrato e dá origem a uma nova esponja, continuando o ciclo.
E por fim, irei falar sobre os tipos e classificação dos poríferos. Primeiramente, o ascon. É o tipo mais simples, tem o formato de um cilindro oco. Logo depois, o sicon, que é o intermediário, tem o formato de um vaso. E por fim, o leucon, que tem um sistema de canais de câmara. Essas tipos de esponjas são classificadas em calcária, que podem ser ascon, sincon ou leucon. Elas possuem espículas calcárias. Logo depois, a hexactinelida, podem ser sicon ou leucon, possuem espículas cílicas. E por fim, a Demospongiae, que pertencem apenas a esponjas tipo leucon, que possuem esqueletos de espongina. Vou falar sobre os cnidários. Eles são representados por alguns animais, como as hidras, as medusas ou as águas-vivas, corais, anêmonas do mar. Esses animais apresentam cavidade digestiva, que eles foram mantidos nos demais animais, onde eles conseguem manter o animal que eles comem de porção grande, transformando em uma porção pequena, para poder se alimentar. Nessa filo, existem dois tipos de indivíduos morfológicos, que temos então a medusa, que são natantes, os pólipos, que são sésseis, que eles podem acabar formando colônias, como os corais, que formam corais sésseis, e as caravelas, que formam colônias flutuantes. Na fila cnidária existe uma célula especial que se chama cinidócito. Ela ocorre em todo ao longo de toda a superfície do animal, porém elas são mais presentes nos tentáculos. O cinidócito, por ter um contato muito sensível nos seus cílios, ele lança um líquido urticante. E se esse líquido urticante entrar em contato com a pele humana, podem causar queimaduras muito sérias. Os cinidócitos fazem parte da defesa contra predadores dos cnidários e também fazem parte da captura de suas presas. Eles paralisam os pequenos animais através dos seus tentáculos, conseguindo assim o seu alimento. Os cnidários contêm células nervosas, ou seja, os neurônios. São difusos de dentro de todo o corpo animal. Eles podem fazer movimentos de contração e de extensão do corpo. Ou seja, eles foram os primeiros animais a fazerem esses movimentos. Os cnidários conseguem alterar a forma do seu corpo, determinando movimentos e deslocamentos. Os animais triblásticos, eles têm células especiais de contração e de distentação. Os cnidários têm a respiração e a excreção através da difusão. Ela ocorre em toda a sua superfície do corpo, sem nenhuma estrutura relacionada a esse processo, também como as esponjas. Eu vou falar sobre a Filoplateomintos. Eles são vermes achatados dorsoventralmente. Eles têm dois sistemas ausentes, o circulatório e o respiratório. Eles podem ter a reprodução tanto sexuada quanto assexuada. E eles têm um sistema digestivo incompleto. Eles comem pela boca e defecam pela boca. Eles são parasitas e são de vida livre também. Eles vivem em água doce, salgada, terra úmida e no interior de outros animais. Eu vou falar sobre a embriologia dos plateomintos. Eles são acemolados, ou seja, não têm celoma. Eles são triblásticos, pois eles têm 3 folhetos germinativos. Tem o ectoderme, mesoderme e endoderme. E, falando ainda sobre isso, eles têm 3 classes: tubelária, trematoda e cestoda. Ectoderme dá origem ao revestimento externo, a mesoderme dá origem à musculatura e à parênquima, e a endoderme dá origem ao intestino e seu revestimento. Agora eu irei falar sobre os nematódios, também chamados de nematodos, de nome científico Nemateumintes, que também são chamados de vermes cilíndricos. É o grupo de metazoários mais abundante da biosfera. São cerca de 80% de todos os metazoários. O nome nema, do grego, significa fio. O seu habitat pode ser tanto marinho, água doce ou terrestre. E seu tamanho pode variar de 1 milímetro até 8 metros. Bom, agora eu irei falar sobre a embriologia dos nematódios. Primeiro, são animais triblásticos, que eles possuem 3 folhetos germinativos, que seriam a ectoderme, a mesoderme
e a endoderme. Segundo, são pseudocelomados, que seria a cavidade do seu corpo é determinada pelos tecidos da mesoderme e da endoderme. São protostônicos, ou seja, sua boca surge graças ao blastóporo. E por fim, possuem simetria bilateral. Bom, agora eu irei falar sobre o tegumento, que é uma cutícula protetora muito resistente, que é feita pela epiderme, principalmente de colágeno. Ela serve para proteger o verme de enzimas do sistema digestório do organismo do hospedeiro. A epiderme é feita de camada de células simples. Agora eu irei falar sobre a musculatura dos nematóides. É composta por uma única camada de células. Essa musculatura lisa é responsável pelos movimentos feitos por eles e também provocam flexões dorsoventrais. A respiração dos nematóides. Eles não possuem sistema respiratório, então sua respiração é cutânea ou tegumentar, feita através da difusão, que seria do ambiente para ele. A digestão dos nematóides. Eles foram os primeiros animais a apresentar o sistema digestório completo, ou seja, a boca e o ânus. A boca possui lábios, tendo assim papilas sensoriais. Apresentam dentes ou placas cortantes. Em seguida, a faringe musculosa, que é responsável pela sucção dos alimentos. Eles se alimentam de produtos pré-digeridos pelos seus hospedeiros, mas também há espécies fitófagos e carnívoras. A circulação dos nematóides. Eles não possuem sistema circulatório, então a circulação de gases, nutrientes e substâncias tóxicas são todas feitas pelo pseudoceloma. A excreção dos nematóides. Eles possuem uma célula especializada com um formato que lembra muito a letra H. As suas excretas são eliminadas pelo poro excretor, sendo a principal delas a amônia. Agora eu ia falar sobre o sistema nervoso dos nematóides. Eles possuem 2 cordões nervosos, ambos saindo da faringe, que percorrem todo o corpo do animal. Primeiramente, o dorsal, que é responsável pela função motora, e o ventral, que é responsável pelo sensorial e motora. Reprodução. Os nematóides são dioicos em sua grande maioria e possuem dimorfismo sexual. O macho, por exemplo, é diferente da fêmea. Na maioria das vezes são menores e possuem sua posterior afilada e curva. A fecundação é cruzada e o desenvolvimento é indireto. Vou falar então sobre os moluscos. Muitas vezes, quando passeamos pela praia, gostamos de admirar conchas trazidas pelas ondas. Essas conchas têm vários tamanhos e cores. Normalmente, elas são transformadas em bijuterias, enfeites e até mesmo em itens de coleção. Os moluscos possuem composição frágil. Sua grande maioria dos moluscos são de corpo mole e, por isso, possuem concha para a proteção de seu corpo. Alguns moluscos dos quais possuem concha são como o caracol, o marisco e a ostra. Alguns moluscos que possuem concha interna e reduzida são como a lula. Sem concha são como o polvo e a lesma. A concha protege o molusco contra predadores e a dissecação. A concha dos moluscos também pode ser chamada de manto. Não é uma parte viva do animal e ela cresce junto com ele, podendo ter formas, tamanhos diferentes e também cores. Os moluscos com concha habitam os mares antes mesmo de existir vida terrestre. Um exemplo disso são os caramujos do mar, que existem há mais de 500 milhões de anos. Os moluscos existem até mesmo antes dos peixes. Atualmente, os moluscos são de estatura muito pequena. Cientistas comprovam, através de fósseis, que antigamente eles tinham mais de 2,5 metros. A pele do animal produz uma secreção viscosa que se chama muco, possibilitando a locomoção do animal em troncos de árvores e em pedras ásperas sem machucar o seu corpo. A massa visceral fica juntamente dentro do animal com o sistema digestório e o reprodutor. Agora eu vou falar sobre a filoanelídeo. Eles têm 3 grupos, o oligoquetas, irudíneos e poliquetos.
Eles vivem normalmente em água doce, salgada e em solo úmido. E eles têm a pele fina e úmida para ajudar na respiração cutânea deles, pois é através da pele. A maioria dos anelídeos são hermafroditas, pois eles têm 2 sistemas reprodutores. E eles também são sexuado quanto assexuada, com exceção os poliquetos, pois eles são dioicos. Os anelídeos eles são mais conhecidos como as minhocas e sanguessugas. Agora eu irei falar sobre os artrópodes, da fila Artrópoda. Eles possuem patas externas e esqueleto externo, também chamado de exoesqueleto. Ele é nitidamente segmentado e as principais espécimes dessa fila são, por exemplo, os besouros, borboletas, aranhas, camarões, centopeias e piolhos de cobra. Os artrópodes possuem em seu corpo segmentos e apêndices articulares, como patas e antenas, que os dão seu movimento. Essa é a principal característica dos artrópodes, a diferenciando das demais. O exoesqueleto dos artrópodes possui rigidez, fazendo com que eles possam sustentar seu corpo, e impermeabilidade, tendo uma camada de cera por toda a sua superfície, fazendo com que eles possam viver em locais secos. E o exoesqueleto dos crustáceos é ainda mais resistente. Os artrópodes possuem seu corpo dividido em cefalotórax e abdômen ou em cabeça, tórax e abdômen. Agora eu irei falar sobre o sistema digestório dos artrópodes. Eles possuem sistema digestório completo, possuindo boca e ânus, peças bucais adaptas à alimentação, tubo digestório com regiões diferenciadas, glândulas acessórias e digestão extracelular. O sistema circulatório ele é aberto. Ele é feito pelo coração dorsal que bombeia a hemolinfa para todas as aberturas do corpo. O sistema respiratório nos crustáceos é feito por brânquias, nos insetos por traqueias e nos aracnídeos por filotraqueias. O sistema nervoso dos artrópodes. Ele é constituído por um par de gânglios cerebrais e um cordão nervoso ventral. O sistema excretor nos insetos é constituído pelos túbulos de Malpighi, nos crustáceos, pelas glândulas antenais e nos aracnídeos, além dos túbulos de Malpighi, as glândulas coxais. O sistema sensorial dos artrópodes ele é bem desenvolvido. Eles possuem quimiorreceptores com função táctil, antenas com função táctil e olhos compostos. A reprodução deles é sexuada, ou seja, com gametas, e é dioica, com sexos separados. Nos insetos, possui a fecundação interna, desenvolvimento direto ou indireto. Nos crustáceos, fecundação externa, desenvolvimento direto ou indireto. E nos aracnídeos, fecundação interna. Agora eu vou falar sobre uma característica que é a classificação dos artrópodes. De acordo com suas características anatômicas, como número de antenas e número de patas, e também informações genéticas e de parentesco evolutivo, os artrópodes são divididos em grupos, sendo eles os hexápodes, os quelicerados e os miriápodes. Agora então sobre os equinodermos. Eles são animais exclusivamente marinhos. São dotados de um endoesqueleto, que endo significa dentro. Esse esqueleto não é uma coluna vertebral, mas é muito importante para a sustentação do corpo do animal, pois ele é muito desenvolvido e resistente. Quais animais dessa fila são as estrelas, os pepinos, os lírios e os ouriços do mar. Os equinodermos podem variar bastante. Por exemplo, a estrela do mar. De braço a braço, ela pode variar de centímetro a centímetro ou até mesmo metros. Uma das características mais principais dos equinodermos é um sistema bem complexo que se chama ambulacrário ou aquífero. Esse sistema é constituído por lâminas, canais e válvulas. A palavra ambulacrário vem da palavra ambulare, que é latim, que significa caminhar. Esse sistema relaciona-se com a locomoção, a respiração, a circulação, a excreção e a percepção do animal. Os equinodermos, eles se alimentam de pequenos animais e algas. A estrela do mar, por exemplo, é carnívora. O sistema desses animais são sistemas simples, porém bem eficientes.
O sistema digestório deles é constituído pela boca, pelo estômago, pelo intestino e pelo ânus. Apenas os equinodermos carnívoros possuem estômago. A excreção desses animais é facilitada pelo sistema ambulacrário. A respiração é feita por brânquias muito pequenas que ficam próximas à boca e os pés ambulacrários. A circulação é feita por um líquido incolor que transporta substâncias. A reprodução dos equinodermos acontece da forma sexuada, ou seja, envolve gametas. Os sexos são separados e a sua fecundação é externa e ocorre dentro da água. E também uma coisa que acontece com os equinodermos é a regeneração, que é aquela coisa quando a lagartixa perde seu rabo e ela cresce de novo. Agora eu vou falar sobre os cordados. Cordados são animais cuja principal característica é a notocorda, estrutura localizada entre o tubo digestivo e a medula espinal. Os cordados eles se incluem em 3 grupos: os tunicados, vertebrados e anfíoxos. Eles têm algumas características: presença de fendas na faringe, camada germinativa e celoma desenvolvido. Os cordados formam um grupo de animais bastante complexos e com várias espécies. Eles estão entre eles os peixes, os anfíbios, répteis, algumas aves e mamíferos. A principal questão é qual foi o ancestral de todos os animais. A principal teoria é que descendemos de protozoários coanoflagelados coloniais. Estudos mostram que genes relacionados à adesão e troca de sinais entre células existem há cerca de 600 milhões de anos atrás. Essas capacidades foram fundamentais para a transição de unicelularidade para pluricelularidade. Então agora sobre os animais diblásticos e triblásticos. Alguns animais apresentam 2 tecidos embrionários que se chamam ectoderma e endoderma, sendo assim os animais diblásticos. Agora existe uma outra linhagem animal que possui mais um tecido que se chama mesoderma, sendo assim os animais triblásticos. Então agora sobre simetria radial e bilateral. Apenas alguns animais, como os quinidários e algumas espécies de esponja, apresentam a simetria radial. O que é a simetria radial? Bom, são diversos planos que passam pelo eixo longitudinal do corpo do animal, deixando assim metades semelhantes. Agora, com outros tipos de filo, acontece a simetria bilateral, que acontece apenas um plano de simetria possível, deixando ele nas divisões de esquerda e direita. Eu vou apresentar sobre os animais protostômios. São seres cujo blastóporo se dá a conclusão do desenvolvimento embrionário, no caso, a boca. O blastóporo ele se forma no período embrionário gastro, fase que tem início a diferenciação celular. Posteriormente, outra extremidade pode surgir durante a formação embrionária dele. E alguns animais protostômios podem ser os moluscos, por exemplo, caramujos, lesmas e alguns vermes. Com base na presença e no tipo da cavidade corporal, os animais triblásticos são divididos em 3 tipos. Primeiramente, o acelomado, quando não há nenhuma cavidade corporal além da digestiva. Segundo, os pseudocelomados, que apresentam pseudoceloma. E por fim, os celomados, que apresentam celoma. Bom, agora eu irei falar sobre a metamélia, também chamada de segmentação corporal. Consiste no corpo do animal dividido em segmentos iguais ou semelhantes, chamados esses de metâmeros. A principal vantagem disso, de acordo com os cientistas, é a organização segmentada da musculatura, que confere ao animal uma versatilidade muito grande na movimentação do seu corpo. Vou falar agora sobre a explosão cambriana. No período cambriano, os animais eram pequenos e simples e não possuíam estruturas complexas. Porém, num período de 20 milhões de anos, considerado pouco pelos geólogos, notou-se que ficaram grandes e complexos com estruturas elaboradas. A grande questão é como? Bom, uma parte dos cientistas acredita que ocorreu uma mudança climática global, nesse caso, a era glacial. Outros cientistas acreditam que essas novas estruturas corporais só surgiram porque eles já possuíam os genes que vieram de seus ancestrais de épocas anteriores. Agora eu vou falar sobre os estudos genômicos e a evolução dos animais. Foi uma grande descoberta na genética evolucional, onde todos os animais com simetria bilateral possuem
os genes homeóticos, incluindo os seres humanos. Eles controlam a organização corporal, definem a orientação do corpo e coordenam a formação de órgãos, tipo o coração, os olhos, etc. E o olho do rato, ele é o mesmo gene do ser humano, o mesmo gene do olho do ser humano.